Bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, nossa quarta live do grupo Gestão 360. Hoje nós estamos com um convidado especial, nosso primeiro convidado, e hoje ele já vai apresentar. O Paulo vai apresentar ele um pouco para vocês antes e a gente vai tocar essa live. Vamos tentar essa live fechar em 1 hora, né? Porque a última nós passamos ali alguns minutinhos, tá? Vamos lá então, fazer as preces. Paulo. Vamos lá, pessoal. É que o currículo do homem é grande. Então vamos ter muita calma nessa hora, que eu vou tentar resumir aqui. Maurício Chiesa Carvalho, RIT de Recursos Humanos, Relações Jurídicas e Responsabilidade Social USG da Tamarana Tecnologia, conselheiro da Academia Europeia de Alta Gestão e Associação Brasileira de SG, diretor regional da ABRH Norte Paraná, representante do CRA no Paraná, subseção de Londrina desde 2021, entre os RHs mais admirados do Brasil e mais relevantes do Sul. Vou dar uma resumida, Maurício, senão nós vamos ficar só a live inteira falando com você aqui. Tá bom, pessoal? E como de praxe, sou o Paulo Monteiro, advogado trabalhista empresarial, e temos aqui o nosso grande amigo careca, Paulo Brita. Vai lá, Paulão. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Brita, Erropone Contabilidade. É um prazer estar com vocês novamente. É um prazer ter você, empresário, na nossa live. Mais uma live, a quarta, e hoje com a presença ilustre do nosso querido companheiro Maurício Chiesa. Vamos iniciar então. Vamos lá então. Agora a gente passa a palavra para Maurício Chiesa, que em italiano é? Igreja! Igreja. Manda lá, Maurício. Vamos lá, pessoal. Paulo, Leão e Paulo, a gratidão pelo convite. Né? Estamos aqui para socializar algumas questões voltadas ao meio empresarial, ao meio organizacional, para ajudar você aí a performar, ter resultados. Então, obrigado aí pela Gestão 360, pelo convite. Além de todos nós participarmos também do BNI. Claro, né? BNI Terra Vermelha. Terra Vermelha, exatamente. Mas, pessoal, quando me convidaram, eu fiquei muito honrado pelo convite, perguntaram, Maurício, hoje qual seria a temática, Leão, que está latentemente demandando atenção? São os riscos psicossociais da organização, ou das organizações, né? Tivemos uma lei aprovada esse ano, a lei do selo das empresas psicologicamente seguras. Há 2 anos atrás, a OMS já recomendou treinamentos para gerentes sobre a questão da inteligência emocional. Com a mudança do PPRA para o PGR, em 2025, também se faz obrigatório, Paulo, incorporar a gestão dos riscos psicossociais no PGR. E o pessoal fala, mas o que é isso daí? Bom, primeiramente, vamos entender o seguinte, que embora exista uma lei que surgiu, que ainda demanda outra lei para dizer como vai ser certificado, como vai funcionar essa logística, nós temos também a questão das práticas das organizações que já existem, como Melhores para se Trabalhar, Prêmio Ser Humano, Selo DS, Prêmio GPTW, SESI, FIAFEX, Gestão RH, enfim. Então todas aquelas empresas que já têm uma pegada ESG de Melhores para se Trabalhar ou qualquer outra certificação, ela já permeia essas nuances. Então é uma lei nova, que ainda demanda de algumas regulamentações de como vai certificar ou avaliar, mas é uma lei nova em cima de práticas que já existem. E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho de quais práticas são essas, mas como eu falei, aquela empresa que já tem uma ISO, já tem esse DNA de valorizar as pessoas, porque cá para nós, 9 bilhões de pessoas no mundo, e a galera ainda fala que não acha gente para trabalhar? Você está entendendo? Você está tocando num tema... Você está entendendo? Outra coisa, se banaliza muito, Leão, algumas coisas, porque no Brasil não é certo falar burnout, nem burnout, ou burnout. O correto é SEP, Síndrome de Esgotamento Profissional, ok? E ele já é conhecido como doença ocupacional, com CDF para todos os efeitos. O problema do diagnóstico do SEP burnout ou burnout é que ele é um diagnóstico por exclusão e ele é uma síndrome. Então, fica, assim como o autismo, é um pouco mais difícil de detectar, tá? Mas,
Frente a isso, foi comprovado que o afastamento não se dá necessariamente pelo tipo de trabalho, pela quantidade de tarefa ou até mesmo pressão. O desencadear do CEP se dá por chefias tóxicas e relações abusivas entre colegas, entre pares. Não assim como assédio não é necessariamente up-down, ele existe down-up também, né? Então tudo isso entra no risco psicossocial. O jogo do tigrinho, por exemplo, as bets é um risco psicossocial, porque o colaborador se endivida, aposta 50, ganha 200 e perde 500. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar o que é um risco psicossocial, é todo aquele que interfere no homem pelo meio nas emoções, que vai desencadear sofrimento, adoecimento ou queda de produtividade e, por consequência, um afastamento, uma rotatividade e uma ação trabalhista. A cada R$1 investido ou um dinheiro investido em prevenção de saúde emocional, gestão psicossocial, se economiza 4. E volto a falar, até que ponto a culpa da febre é o termômetro? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Maurício, você sabe muito bem que a minha área é direito empresarial na área trabalhista, sou advogado trabalhista há mais de 12 anos aí na prática. O que você acha, qual o percentual ou qual o número que você possa me trazer de parâmetro que um tratamento mal adequado do funcionário, não seguir essas normas igual a lei que a gente está trabalhando, está aplicando, traz como reflexo trabalhista dentro da empresa? Primeiro, marca empregadora. Com milhões de emprego e todo trabalho é digno, ainda assim tem empresas que abrem uma vaga, vem 20 candidatos. Todo mundo quer trabalhar lá. Melhores para se trabalhar, empresa dos sonhos. Tem empresa que abre uma vaga, vem 10 vagas. Embora salário não seja o principal motivo, o terceiro ou quarto. Primeiro, Dr. Paulo. Segundo, em 2009 eu fiz uma pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho. E eu fui futricar uns 100 e poucos processos. E mais de 40% desses não foi por uma hora extra questionada, não foi por um tratamento desumano, geralmente pela personificação do CNPJ, que se chama CPF do líder. Então as pessoas se desligam, não necessariamente da empresa, mas de uma chefia tóxica. Então, 2 números. Claro, é um pouco aberto, subjetivo, mas eu tenho comigo experiência de mais de 20 anos, que são 4 lados. Da pessoa, que não existe santo, do líder, da empresa e do mercado. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu enxergo muito o reflexo disso, e eu estava comentando com um cliente, que eu estou do outro lado da moeda. Né? Você tá ali no RH, e na parte administrativa, e eu já estou lá na fase final. Na fase final, o que acontece? Para todos que estão nos assistindo e para os membros aqui. A empresa, ela começa a ficar queimada na vaga de trabalho. O juiz, quando começa a ter várias demandas sobre aquela determinada empresa, e aquela empresa não faz um acordo, e começa a tocar muitos processos, ela acaba começando a ficar queimada não só no mercado de trabalho, como você está falando. A empresa X coloca lá 20 vagas, aparece 10 pessoas. O contrário, nós precisamos do trabalho. A empresa X, que não tem essa prática bem adequada dentro da empresa, que não tem todas as práticas adequadas da empresa, ela toma uma condenação de 50 a 100 mil. A empresa Y, que faz toda a adequação, que tem uma segurança de trabalho bem regida e um regimento interno, uma parte organizacional melhor, ela é vista com outros olhos pelo juiz também. Por isso foi a minha pergunta, entendeu? Concordo. O Maurício ele aborda essa questão da CEP, né? Da CEP. Quando a gente olha pelo lado financeiro da empresa, muitos empresários eles não pensam na pré-atuação, certo? E geralmente acaba caindo lá no pau, né? Na questão do pós acontecer. E mesmo, óbvio, né, que quando o empresário não olha esses números para entender que uma cultura empresarial muito bem elaborada, um investimento nos líderes da empresa, treinamentos e especialistas para que possam permear essas boas práticas dentro das empresas, a gente percebe que vai chegar no financeiro e quando aperta o financeiro, Paulo Breta, você sabe muito bem como que é, né?
mas eu vejo que tudo isso de conteúdo que a gente vem trazendo, isso nos é baseado pela própria experiência, né? Não são achismos, não são suposições. São números que nós vemos todos os dias numa empresa. E é difícil ver porque é o custo oculto, né? Exato. Só depois de muito tempo. Mas é bom, Paulo, vocês tocarem nesse assunto, por quê? Tem um negócio, pessoal, chamado Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Tá? É um número que multiplica o grau de risco da empresa. Qual que é o nome de novo? NTEP. NTEP. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Todo afastamento cujo CID daquela doença esteja vinculado ao KNAI daquela atividade, já parte da presunção que aquele afastamento é doença ou acidente de trabalho. Esse é um Então formato já- de medida. Isso, o fato. Maurício, só para a galera entender, o CIP é CID, Código Internacional de Doenças. Código Internacional de Por Doenças. exemplo, tem-se um estudo que, por exemplo, trabalham em frigoríficos, exemplo, Certo. a tal do síndrome do túnel do carpo, síndrome do longuito rotator, né, e outros mais. Ler, Dort, enfim. Então tem-se um estudo que nesse KNAI dessa atividade econômica, a pré-existência ou desencadear dessas doenças já faz parte da pressuposição da atividade. Então, quando o colaborador pega um atestado com o Código Internacional de Doenças, embora não seja obrigatório, existem discussões, mas isso depois tem como contestar, enfim. Mas quando ele pega um CID que é vinculado àquela atividade como pré-existência, automaticamente ele vai ser afastado como doença ou acidente de trabalho. E o empresário vai pagar mais cara essa conta durante 2 anos. 2 anos. As pessoas não sabem disso. Né? Agora, em novembro, novamente, foi revisada as listas das doenças ocupacionais com vínculo automático do nexo técnico. Obesidade, por exemplo, é doença ocupacional, vinculada a atividades que tenham turnos de revezamento que não permitam a pessoa, tem questionamento ok, não estou dizendo que não tem, mas como presunção, você pode vincular isso como doença ocupacional. Aí o empresário acha que é frescura, da EPI, acha que é frescura, tem um médico do trabalho, sabe aquele médico que trabalha assim, por favor, menstruou, tá grávida, tá com dor de cabeça, bebe, fuma, tá aprovado. Cara, um admissional mal feito é o começo do início do fim. Isso, Né? Começou Então, errado. Léo, as pessoas não sabem, os empresários não sabem. Pessoal, economia burra. Me desculpe. A gente pode ser fofinho ou real aqui. Pelo nível de maturidade, eu vou ser real. A economia a qualquer custo, uma hora o custo vem. E custa caro, Paulo. E vai cair na contabilidade. Vai cair na área de RH trabalhista. Vai cair na gestão organizacional. Porque você não tem uma cultura formada, rotatividade elevada. Como você vai ensinar o DNA da empresa? Aí quando eu falo isso, eu ouço de empresários. E certa vez eu ouvi de um, até por questões éticas eu vou respeitar. Não era a empresa que eu trabalhava, mas estava numa reunião sindical. E eu comecei a argumentar com eles questões de boas práticas. Teve uma hora que ele olhou para mim, vem cá, quanto você tem na sua conta, quanto eu tenho na minha? Direto assim, tanto apertar, ele valoriza as pessoas, vamos desenvolver, dá um benefício. Não, o ser humano você dá a mão que é o braço. Eu já dou um marmiteiro para esquentar quentinho, sabe o negócio? Ele acabou a conversa comigo, quanto você tem na sua conta, quanto eu tenho na minha? E realmente, na época, eu tinha um Peugeot financiado, né? E ele tinha um iate, né? O cabeça branca, o cidadão de bem. Resultado, 2 anos depois a empresa quebrou. Uma empresa que quebra financeiramente hoje, em termos de intelecto, moral, humano, quebrou há 2, 3 anos. Então, a economia é boa, sabe? Então, a área de RH, DHO, cultura, tem crescido qualitativo e quantitativamente. A atenção à saúde mental e emocional tem crescido e é por isso que veio essa lei, pessoal. Porque para elaborar o PGR em 2025, o risco psicossocial, Paulo, é o único risco que está contemplado em todos os cargos, tarefas, atividades e setores. Às vezes, você tem o risco de frio, Dr. Paulo, na atividade A, mas não tem na B. Calor na C não tem na D. Mas o psicossocial tem em tudo. Eu dou um exemplo que as pessoas não sabem. Quem trabalha com TI, computador defasado travando é um risco psicossocial, porque o cara vai dar um tiro nesse computador com o programa. Eu tenho experiência... Do computador, bom. Manda dar tiro, gente. Não, mas não é. Empresas que costumam investir
não vou falar o mínimo, mas assim, entendível que dá um ambiente bacana para os colaboradores internos ali. Ela faz pintura de salas a cada 6 meses. Ela troca a estação de trabalho da pessoa. Cadeira. Ergonomia. Então, existe esse investimento para o bem-estar, sim, da pessoa, porque ela desenvolve melhor. Não é brincadeira isso. Isso é real e é sério, e acontece. Quem trabalha Eu já com dor... presenciei isso. Nossa Senhora. Tá? Então, se você é empresário, ainda não viu isso, convido você a visitar uma empresa de TI. Né? Você vai ter essa visão. Conversa com o gerente da área, se o proprietário abrir para você visitar, você vai entender o que é um investimento num lugar, o retorno que isso traz para você. É imensurável, não dá para... Eu vi um estudo, Maurício, que é mais ligado à área, pode até me corrigir aí, antes de vir para esse treinamento que você está nos passando, eu fui estudar algo sobre a área. Na Coreia do Sul, ela é considerada o 3º ou 4º país do mundo com maior qualidade de serviço para os funcionários. De um lado. Do outro lado, a Samsung, que é da Coreia do Sul, é considerada uma das piores empresas para trabalhar. Existe isso. Tem um fenômeno chamado karoshi, que é suicídio no trabalho. Os países orientais são campeões, tanto que vira e mexe, você precisar fotos aí de matrizes multinacionais orientais, né? Você pega lá a Ásia como um todo, surgindo lá do tigres asiáticos, naquela década de 90, crescimento econômico, eles colocam, pessoal, ao entorno do prédio, aquelas telas de construção civil, que a galera tá pulando, se matando. Chama karoshi, que é o suicídio no trabalho, porque a pessoa não aguenta mais. E, doutor, você trouxe uma coisa interessante, e é bem verdade. Vamos falar de ergonomia física. Como você vai trabalhar numa cadeira que é desconfortável? Mas tem ergonomia emocional, Leandro, também. Que a física, você troca a cadeira, em tese resolve o problema. Você faz uma ginástica laboral, ajuda. Mas e a ergonomia emocional? Que toda vez que ele vê o chefe que assedia, e o pessoal que acha que é frescura SERP, burnout, eu conheci pessoas que urinavam quando chegavam na frente da empresa. Assim, desceu do carro, xixi nas calças. Mas final de semana estava empinando pipa com o filho, jogando bola, andando de bicicleta. Porque a pessoa vive no estado de realidade paralelo, que o organismo, eu cursei psicanálise também, e ando de moto. E eu vou tentar dar um exemplo. Quem anda de moto tem um fenômeno chamado shimar, que é quando o guidão treme, né? O que é o guidão tremer? É quando a roda da frente está andando mais rápido que a de trás. E aquela energia precisa ir para algum lugar. Então ela treme. A mesma coisa. A pessoa quando sofre, vai para algum lugar. É um fator psicossomático, pode ser, mas vai para algum lugar do organismo. Essa energia vai se dissipar. No caso desse exemplo, ela dissipava na urina. Então não é besteira, pessoal. Não é uma geração... Tudo bem, né? Porque eu falei 4 partes. Tem uma geração neném que não quer nada com nada, ok? Mas, por favor, não vamos rotular todo mundo. A culpa... Será que o mundo inteiro é errado ou a tua empresa que não para ninguém? Faz essa análise aí. Quanto tempo você acha que leva para contratar? Quantas pessoas querem trabalhar na tua empresa? Quantas vagas você não fecha? Tá faltando mão de obra? Mentira! 9 milhões de pessoas no mundo? Você está entendendo? Falta, né, gente? Vamos, né? Entendeu? Então, 50% está faltando, mas os outros 50%. Eu vejo muito que essa condição, até mesmo que esses ambientes que as empresas que estão buscando essas inovações e trazendo isso para dentro de um local de trabalho, isso tem contribuído. Eu tenho alguns exemplos de algumas empresas que, quando nós entramos para fazer um trabalho de gestão operacional, uma gestão estratégica, eu consegui ver isso em realidades diferentes de empresas, onde eu tenho uma empresa onde tem uma cultura focada no profissional, mas não somente em extrair o máximo de resultado dele, mas sim também olhar com um olhar humano, no sentido, cara, esse cara está se sentindo bem aqui? Ok, ele está entregando resultado, mas ele está feliz em entregar esse resultado? E, comprovadamente, garanto para vocês que essa empresa, ela tem um turnover menor, ela tem uma saúde dentro da empresa onde as pessoas querem estar ali, você bate um papo com ela, você vê nos olhos dela que ela está interessada em fazer aquilo.
e empresas onde você vê uma alta rotatividade, um TO extremamente alto, um absenteísmo, né, onde dentro do CIDES você lá é um oceano azul de tanta coisa que tem. Então, o empresário precisa, hoje, em pleno século XXI, ele precisa se adaptar, ele precisa não somente uma adaptação forçada, mas uma adaptação como um empresário sustentável, um empresário que pensa realmente em desenvolver uma empresa não só para o lucro, que a gente sabe que as empresas existem com esse propósito, mas se eu posso ter esse propósito e também um propósito em desenvolver pessoas, certo? Eu acredito que a gente pode fazer um casamento legal, né? E o Maurício, ele traz essas informações com base em 20 anos ali de atuação, e você sabe, né, Maurício, que hoje em dia nós temos empresários onde eles, sim, acatam algumas orientações, direcionamentos, e eu queria entender de você agora, aquelas, na sua visão, tá? Esses empresários que eles são relutantes em acatar ou então desenvolver esse trabalho, de que forma você consegue conduzir para que eles vejam esse outro lado da empresa, resultados versus comportamento humano? Vamos lá, trazendo uma base de psicanálise, informação que eu cursei. O contrário do que é engraçado não é que é sério, mas que é real. A pergunta é, se hoje está difícil contratar, daqui a 3 anos estará 3 vezes pior. Primeira fala. Bom, já começa por aí. Sério, entendeu? Segunda fala. A questão da pegada ESG, né? Organizações não têm sucesso em sociedades que fracassam. Quando eu digo sociedade, é escola, comunidade, sindicatos, a gente chama, vamos entender stakeholders. Então o empresário tem que estar disposto a ganhar menos, e quando eu digo ganhar menos, não é prejuízo, mas é abrir mão um pouco da receita e redistribuir isso em benefício, em participação nos lucros e resultados, que na minha opinião é sensacional. É diferente você aumentar um plano de carga e salário, você tem um custo fixo, fixo. O variável não. O variável bateu, ganhou, não bateu, não ganhou, né? Então, você começa, Leon, olhar por aí. Aí o empresário fala assim, ah, Maurício, mas eu vou automatizar. Tudo bem, pessoal, vai automatizar. Só que tem uma coisa, que é um fenômeno que está acontecendo, olha só como são as coisas. Paulo, Leon e Paulo. 2 Paulos e Leon. Paulos. Doubles Paulos. Bom, mas só diferenciar Monteiro e Brita, fica tudo certo. Exato. Antigamente, você ia conversar com um funcionário para contratá-lo, você explicava o que a empresa tinha. E a gente contratava o melhor. Chamamos de empregabilidade. Correto. Hoje, o cara senta na tua frente, vai falar tudo o que ele quer, porque ele já sabe, porque ele já passou em 3, 4 empresas de entrevistas, então nós entramos na era da empresabilidade. Entendeu? Então, outra coisa, com a internet das coisas, lifelong learning, aprendizagem, se aprende muito rápido. Então, saímos também da experiência de trabalho. Qual é a tua experiência, Paulo, de trabalho? Para a era da experiência no trabalho. O que eu vou poder aplicar, o que eu sei, vou me sentir aqui. Que os orientais chamam de Ikigai, razão de viver. Né? Quando os valores da empresa são compatíveis com os meus. Então, aí nós caímos naquela pergunta. Adoecimento nas empresas é banal? Não, não é. Risco, a nova lei, e só pegar uma abordagem aqui, ela é dividida em 3 pontos. Promoção à saúde mental, bem-estar e prestação de contas. Vamos entender o seguinte, a questão da saúde mental, o cuidado com as pessoas, as práticas, o amparo, bem-estar de colaboradores, benefícios, liderança e, por último, prestação de contas, que é o quê? O que você faz, quais os resultados. Tanto que o PGR incorporou isso. Né? Não sei se todos sabem, tem inclusive uma ISO, que é a 45003, é uma norma que ainda está pouco traduzida aqui no Brasil. E é nova, né? Ela é de 2022, ela é relativamente nova. A BNT agora vai traduzir. A GCS, que é a certificadora americana que eu sou ligado, ela já tem ela traduzida, eu sou editor livre dessa norma, inclusive. Que ela é isso aqui. Só que é uma diferença, uma ISO, embora ela não seja certificável, ela é auditada.
E onde tem procedimento, não tem sentimento. Por isso a importância de governança. Né? Porque para pensar, 94% da economia nacional é formada de pequenas, micros e médias empresas. E grande parte dessa é familiar. E muito se engana dizendo que empresa familiar não pode ser profissionalizada. Não é mandar todo mundo para fora, é seguir procedimento. Claro. Onde tem procedimento, tem sentimento. Agora, aquela empresa que o cartão de crédito da filha cai no quantas a pagar da empresa. Ou aquela empresa, Dr. Paulo, que não pode demitir a dona Tereza do financeiro, que é a pessoa mais tóxica do mundo. Mas ela sabe que o proprietário tem 2 amantes e todo mês faz um pix para elas. Não vai ter SG. Não vai ser uma boa empresa para trabalhar. Não me ameaça, não me mate. Não estou falando de empresa. Acontece no Acre, em Rondônia, no Bequistão, no Vietnã, aqui no Brasil. No Brasil não. No Sul não. No Sul não. Na Londrina não. Né? A cabeça branca é um cidadão de bem. Então, quando a gente fala dessa junção dos riscos psicossociais, uma ISO, qualidade de vida e certificações, está tudo aí. Mas, empresário, presta atenção no que eu vou falar. Não existe milagre. E o primeiro passo para a cura é o real desejo de ser. Então, olha só, ainda está até emocionante. Estou emocionante, está dando efeitos sonoros. Então, quando nós falamos de gestão de riscos psicossociais, é você olhar para o que você tem, olhar para o que você faz e verificar se tudo aquilo está alinhado a práticas humanas não perfeitas. Não existe empresa perfeita. Não existe. Mas, se ela está adequada, pelo menos, no nível de respeito, cumprindo o mínimo de ação, o mínimo das ações da lei. Em SG, lucro é commodity. E cumprir lei, desculpa, não faz mais que obrigação. Falando sobre lei, Maurício, nós falamos aqui sobre a lei específica da qualidade de saúde, do bem-estar do funcionário. Mas a gente não consegue deixar de falar, porque a nossa ilustre deputada do pessoal, que eu nem sei o nome dela, relatou isso numa entrevista há pouco tempo, que essa lei aqui do bem-estar está estritamente linkada no projeto de emenda constitucional da PEC do 6x1, que todo mundo está falando aí. Vida além do trabalho. Vida além do trabalho 4.3, que o vida além do trabalho também é qualidade de vida, que a vida além do trabalho tudo isso, tá? Nós falamos aqui hoje, você falou aqui, nós falamos da mecanização do trabalho. Inteligência artificial está chegando. Inteligência artificial está chegando, tá? Então a minha pergunta é simples. Tem alguma coisa a ver o bem-estar que nós estamos tratando aqui da lei com a PEC? Tá, eu vou procurar responder pausadamente dando exemplos, que eu fiz uma postagem no LinkedIn. Eu fui elogiado, mas eu postei ideia, não ideologias, né? E fui metralhado. Mas olha só, é bacana trabalhar menos? Com certeza. É bacana ganhar a mesma coisa? Com certeza. Mas a primeira questão que a gente aprende é: nem todo mundo que te bajula quer teu bem, nem todo mundo que te cobra quer teu mal. Pessoal, não tem como comparar o Brasil com a Europa, pelo amor de Deus. Você tem governo diferente, economia diferente. Primeiro passo. Segundo passo, ajuda, mas não vem me dizer que a redução de carga horária vai resolver o problema de felicidade, segurança psicológica e bem-estar nas empresas. Se a gente está falando de coisas básicas que não consegue cumprir, você está entendendo? Não é que eu seja contra, não. Que eu falei, é bacana, mas não vem me dizer que isso vai resolver isso aí. Só que a economia não se sustenta. Economia, pessoal, na verdade é filosofia. Não necessariamente ciências exatas. Até porque faz parte de ciências sociais, né? Às vezes exatas. Mas ó, pensa comigo interessante. O que é inflação? Inflação é um controle para evitar o consumo e o alto gasto do governo. Então, se todo mundo está comprando um carro novo e não tem asfalto para isso, o que acontece? Aumenta o imposto do carro da gasolina, segura o consumo. Isso é inflação. Resumo. Agora eu pergunto para vocês. Me diga uma coisa. Quem trabalha 44 horas semanais tem algum problema de adoecimento? Não.
Se olhar para o aspecto psicossocial que a empresa cumpre, aí sim. Mas não vem me dizer que essa carga horária é a única responsável. Que a carga horária é causadora É de causa, problema. pode ajudar, que eu falo. Pessoal, não que eu seja contra, mas minha opinião como administrador, nem tudo posso, nem tudo convém. Não vai sustentar. Então, primeiro ponto. Vamos reduzir lá para a jornada, tá? Conta de padeiro. De 44 para 36 horas. Fechou? Fechou. 4 por 3, enfim. O que a empresa vai precisar fazer? Porque não vai poder reduzir o salário, tá certo? É indisponível, não pode. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ter que demitir, contratar o dobro e pagar pela metade. Ela Em contrata vez o de- nome e diminui a jornada. Exato, então você vai ter um monte de part-time. Não que part-time seja ruim. Part-time é um adicional. Agora você colocar isso, até a pejotização vai aumentar. Isso. Então, virar um padrão é ruim. Então, quando nós olhamos para tudo isso, falando, pera lá, talvez no primeiro momento, reduzir de 44 para 42, um pequeno passo, ok. Daqui a 15 anos. Agora, presta atenção, pessoal. Nós estamos com reforma tributária andando, um monte de escândalo, não estou dizendo se é verdade ou não. Querem mexer com isso agora. Você está entendendo? Não Previdência conseguiram, social que não funciona. não conseguiram nem ainda viabilizar uma lei que foi sensacional, essa lei de segurança psicológica. Eu bati pau para a deputada, eu até mandei para a deputada Mariana Reis, eu mandei um e-mail elogiando ela, sabe? Então, primeiro isso, agora a gente está querendo reduzir, e sabe o que acontece? Infelizmente, como se diz o ditado, desculpa a expressão, não que eu seja melhor que ninguém, mas a gente estuda para ver o que é viável, o que pode, o que convém. Mas o problema não é matar um leão por dia. O problema é vezes das antas. E às vezes quem propõe isso, não estou ofendendo, mas estou dizendo, às vezes quem tem ideia de propor, está manobrando quem talvez não tenha todo discernimento. Aí a gente volta na década de 80, relação capital-trabalho, crise capital. A reforma trabalhista foi importante, Sim. não foi, mas foi importante. Então você começa a olhar dizendo o seguinte, é a mesma coisa assim, pessoal, vamos trabalhar metade e ganhar o dobro, quem não vai querer? É a mesma coisa, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Entendeu? Então cada escolha é uma renúncia. Não, e além de tudo, existe um grande risco da mecanização da mão de obra. Mecanização, precarização, internet das coisas, inteligência artificial. Você vai ter um monte de gente trabalhando ganhando pela metade. Aí as pessoas vão trabalhar 4 horas, 4 por 3 aqui, mas vão trabalhar 4 por 3 em outras 2, 3 empresas. Aí o cara vai fazer pico, vai se adoecer, vai se acidentar. Eu acho que No final ele acaba trabalhando. É pior, mais. pessoal. Não estou dizendo que não seja bacana. Mas para ter isso, você precisa ter um planejamento de 10, 15 anos. Se fosse assim, a reforma da Previdência era assim, da noite por dia. Reforma tributária, muda a chave. Então, se para isso você tem um período de transição, agora está se discutindo até a aposentadoria de militares, né? Uma regra de transição, um pedágio. Por que reduzir a jornada não precisa? Volto a falar. Não estou dizendo que não seja legal. Poxa vida. Mas a economia sustenta? Não vai sustentar. Isso é médio e longo prazo. Decisões a curto prazo impactam a longo prazo e fenômeno social é qualitativo. muito bom. Isso que o Maurício traz aqui, né, que até mesmo a lei quer propor em cima disso, né, todos nós temos total ciência pela experiência de que, cara, eu, por exemplo, já teve épocas da minha vida de trabalhar sem parar e Morreu. estou aqui. Então, foi uma escolha frente a um objetivo. Claro. Você estudou, é que tá, né? Não queira mudar o mundo, muda a sua condição. Perfeito. Então quer dizer, porque eu não quero fazer faculdade, melhorar, eu vou exigir que trabalhe menos? Sim. Cara, vai estudar, vai ralar. Ralei. Quantas pessoas ralaram? Muito bom. O que vem fácil vai fácil. E eu digo assim que são fases da vida. Todo mundo vai passar por um momento onde vai precisar sim trabalhar, se sacrificar para conquistar algo, né? Agora eu vejo que querem matar talvez esse sacrifício. Talvez hoje se a gente não sacrificasse lá um pouco lá atrás, talvez hoje a gente não estaria aqui, certo? Então, algumas condições de trabalho que são colocadas para todos os nossos profissionais e para aqueles profissionais que estão em um outro patamar são que o quê? Em determinado tempo da nossa vida a gente precisa abdicar de algumas coisas. Isso faz com que o nosso ser, o nosso interesse em buscar, vale a pena, tem um valor nisso. E simplesmente ocorre uma lei onde não estão olhando nenhum tipo de dado
nenhuma estatística, nenhum dado econômico, nenhum dado, até mesmo social também, falando disso. Influencia, mas não é o causador Não é o principal. causador principal. Exato. E estão querendo conduzir, né, todas as leis para algo que vai sobrecarregar o empresariado. Esse empresariado vai ter que tomar algumas decisões. A gente fala, né, da mecanização, a gente fala de inteligência artificial e, né, Maurício, de repente esse cara vê que ele vai ter que contratar uma pessoa a mais, certo? E ele fala assim, cara, será que eu contrato uma pessoa a mais Coloca uma máquina. ou eu coloco uma máquina? Será que... Vou pedir um minutinho de licença que eu preciso de ir pro banheiro. Vai lá, vamos Vai lá, Tá liberado, tá liberado. Ficou nervoso. Eu acho que esse assunto me deixou um pouco... Deixou em pânico. Tá tudo O certo. menino entrou em pânico. E nós temos essa... Eu acredito que, igual você abordou aqui, né, quem está por trás dessa lei talvez nunca tenha tido uma experiência para poder abordar essa lei de uma forma um pouco mais... de uma ótica, de uma perspectiva real, certo? E Maurício, na sua opinião, o que você acha que vai desencadear isso também? Caso essa lei seja aprovada. Ó, eu tenho receio. Sinceramente, eu não sei se tem força para ser aprovada, embora tenha uma movimentação. Por quê? Leon, se fizer um plano, uma transição para 10 anos, as empresas vão se adaptando. Perfeito. Tá? E o convite que eu faço para você que está assistindo é o seguinte: você quer pagar o dobro do que você paga e ganhar metade? Porque embora não tenha redução salarial, quem falou que não pode desligar? Sim. Pode desligar e é o que vai acontecer. Você está entendendo? É esse o convite. Volto a falar, eu gostaria sim de ter redução. Todos nós, tá, né? Todos vamos lá. nós. Agora, o executivo são nem contou a jornada ao tempo. Então, mas foi uma escolha que eu fiz para minha carreira. Sim. Um jogador de futebol faz a escolha para a carreira dele. Um piloto de MotoGP, de Fórmula 1, tem que abdicar de algumas coisas. Agora, pergunta se eles mudam o regulamento da Federação Internacional do Automobilismo. Se eles mudam o regulamento. Ah, tem jogo 2, 3 vezes na semana. É o que o cara escolheu, cara. Imagina E ganha milhões pra fazer essas cacas que estão fazendo aí. Meu time, por exemplo. Um jogador CLT, que bonitinho. Entendeu? Então, assim, Comprei desculpa. É bacana. Não poder trabalhar no domingo. Só que, olha só que interessante. Então, embora eu ache bacana, eu sou contra. Agora que eu sou a favor, estender a licença maternidade para 9 meses, 1 ano, que você vai criar, mas vai ter aumento de demissão de mulheres, vai haver demissão de todo mundo que é redução de jornada. Agora, me diga uma coisa, lá até 2005, 2006, gestante não tinha estabilidade no período de experiência. Mudou. Beleza? Hoje, se contratam gestantes no 3º, 4º mês de gravidez. Está entendendo como a cultura muda? Entendeu? Então, eu já trabalhei com líder que falou assim, eu não contrato mulher porque ela é engravida. Eu falei, cara, você veio da onde? E na época não tinha impressora 3D. Tá? Então, quando nós falamos de psicossocial, se é fortalecer vínculos, aumenta a licença maternidade e paternidade. Porque você criando famílias, e eu digo família, não estou dizendo se é hétero ou se é homem, eu estou dizendo família, a união de 2 ou mais pessoas que tenham relação afetiva e projetos de vida. Claro. Não vou discutir aqui, diversidade não é essa a questão, mas família. Então, quando você aumenta o vínculo de afeto, você está investindo qualidade de vida de uma sociedade lá na frente. Então começa por aí, porque se reduzir a carga horária, quer apostar que as pessoas não vão empinar pipa e jogar bola dos filhos? Não. Vou achar outro emprego! Aí você Vai fazer um bico. vai fazer um bico, vai adoecer mais ainda. Vai aumentar a pressão, certo? Vai aumentar, exatamente. Então, por quê? Só vai aumentar a geração neném. Nem Nem- trabalha e nem... aí vem o adoecimento. né? Então querem causar uma cura com antídoto que na verdade vai adoecer. Repito, seria bacana sim, mas embora tudo possa, nem tudo convém. Então é um negócio chamado viabilidade. Para uma empresa ter boas práticas de gestão de pessoas e tudo mais, ela tem que andar economia, cultura, processos, pessoas. Ok? Então, quando nós falamos nesse sentido, é bacana, mas não é a solução. E eu, Maurício, como pessoa, adoraria. Mas como administrador falo, não vai ser a solução. Vai piorar. E digo mais. Comecemos pela lei das empresas psicologicamente seguras. Sim. Comecemos evoluindo. Cumprindo norma trabalhista, Dr. Paulo, NR
Tem empresa que fala o seguinte, eu dou EPI, meu amigo. EPI é o último controle a ser dado. Invista em equipamentos, processos, tecnologia EPC, para depois enclausurar o homem. E tá certo, mas como último recurso. Né? Aqui tudo que é mais barato é feito mais rápido. Mas às vezes, eu sempre falo, quando a gente cuida de risco psicossocial, estamos em 4 aqui. 4 maridos, 4 pais. Então nós temos esposas, companheiras, filhas, enfim, mães, pais. Você gostaria que seu pai entrasse numa máquina e se arrebentasse? Você gostaria que a sua mãe, sua filha e sua esposa fossem para uma empresa que seria sediada? Então não faça isso com seus funcionários. Olhe para as questões psicossociais. Comece por aí. Comece olhando para as práticas de gestão, como a lei das empresas psicologicamente seguras, que ajuda a ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco Obrigatório, que é o antigo PPRA. Vai ter que estar contemplado o que você faz com assédio, o que você faz com pressão de trabalho, o que você faz para mitigar a fadiga mental. Então, observa isso, para depois discutir redução de jornada. Existe um grau de evolução, né, Maurício? O Maurício trabalha hoje numa das maiores indústrias aqui da região, Catamarã. Eu trabalhei na França Pioneiro durante 10 anos da minha vida. E desses 10 anos que eu trabalhei lá, eu não sei quanto tempo você estava trabalhando? 10 anos. 10 anos também. A gente vê a evolução das empresas, né? Quando eu saí da França, já tinha uma psicóloga na empresa, já tinha um setor de medicina do trabalho dentro da empresa, não só de medicina do trabalho, como enfermagem, uma estrutura operacional que quando eu entrei em 2012 estava engatinhando. Então essas questões elas estão evoluindo. Só que tudo na legislação, e não só na legislação, como no operacional de uma empresa, para quem já trabalhou dentro de uma indústria, como o nosso caso aqui, já trabalhando lá dentro, é evoluído tijolo a tijolo. Sim, ainda é amoroso. Né? É amoroso, não adianta. Gente, vocês vão me desculpar, eu sei que o tema principal não é esse, mas é o tema que está em evidência. Eu vou falar de novo porque eu já estou engasgado, já estou cansado de cliente me ligar e perguntar sobre isso. Eu falar, filho, calma, não aprovou ainda. Calma, pelo amor de Deus, não aprovou ainda. Mas que é querer colocar a goela abaixo do empresário um novo sistema de escala de jornada de trabalho é um tiro de 12 no pé. Eu concordo com o Maurício. Com a evolução do sistema, com a evolução prática, e isso chegar no futuro, ter uma possibilidade de socorrer, eu também sou favorável. Mas tijolo a tijolo. Isso. É igual eu falei, quando eu entrei há 10 anos atrás na empresa, ela tinha algumas coisas? Tinha. Mas quando eu saí, a estrutura já era gigantesca. Quando eu entrei lá, tinha um médico de trabalho que estava 2 horas na empresa. Quando eu saí de lá, estou dando o exemplo da França, por onde eu trabalhei mais de 10 anos. Quando eu saí de lá, tinha médico de trabalho integral, um médico cedo e uma tarde e uma noite. Para quê? É só para atendimento de medicina do trabalho? Não. O cara tinha dor de barriga e tinha um médico para atender lá. Até porque a OMS saúde não é ausência de doença, Não. mas é o pleno bem-estar físico, emocional e social. Sim. Só com a estruturação da área de psicologia da empresa, já se reduziu 90% da questão da saúde moral. Aí a empresa é grande, beleza? A empresa pequena. Tem uma consultoria especializada, mas tenha. A gente está fazendo essa live aqui justamente para sensibilizar, não é verdade? Sim. Começa a colocar isso como investimento, não custo. E eu garanto que os números conversam com a gente e os sorrisos também. É o que eu falo, o consultor, Claro. seja ele, Maurício, desculpa te cortar, mas o consultor, seja ele um consultor contábil, seja ele um consultor na área de gestão e finanças, seja ele um consultor trabalhista, ele não é custo, ele é investimento. Um consultor na área de RH, que é o teu caso, ele é investimento porque assim, é o que eu falo, um empresário pequeno, ele pensa o seguinte, cara, eu não vou ter 2, 3 mil, 4, 5, 10 mil reais para investir num consultor. Você já sentou com um consultor para conversar, para ver se esse é o preço? É isso que eu falo para os meus clientes. Ou o projeto para elaborar para demonstrar a viabilidade, que é Isso. o tal do projeto custo-risco, né? Claro.
Porque assim, eu já cheguei, eu tenho que sucesso que eu passei na reunião da Benícia na última semana. A gente implantou um PPT numa indústria, o PPT que é o plano preventivo trabalhista, para uma contratação de terceirizado. Que era terceirizado fazer uma obra dentro da empresa. Ah, mas nossa, para fazer uma obra tem que fazer um plano de prevenção? Tem. Graças a esse plano de prevenção, a empresa que poderia ser condenada subsidiariamente a pagar 900 mil, ela foi declarada ilegítima para figurar na causa, Maurício. Por quê? Porque a gente fez acompanhamento, a gente cobrou documentação das NRs 15, NR 35, cobramos tudo, fizemos um contrato bem elaborado. Acabou a segurança da empresa, a segurança das finanças. Você faz um plano de negócio bem feito para a empresa, o RH, uma contratação bem elaborada, você fazer uma pesquisa ali com o Paulo, uma pesquisa de currículo da pessoa, uma pesquisa, fazer uma parte contábil decente, que vão combinar, todas as áreas têm defeitos, mas a área contábil hoje o Paulo pode falar melhor que eu. Cara, é complicado. Não é para amador. Não. Aí o cara pega 900 empresas a R$50 e quer tocar sozinho. Não funciona. Entendeu? Eu vejo Desculpa o desabafo, pessoal, mas eu precisava soltar isso. Faz parte. Eu vejo que as empresas, a gente precisa amarrar todas essas qualificações, habilidades de profissionais que vêm do mercado para apoiar o empresário e a empresa, certo? E tudo isso ele tem que ser embutido, certo? Dentro de um produto. Esse valor, quando você olha, talvez, tem empresário que assusta e é perfeitamente normal, ele é algo novo para ele. Quando a gente fala de consultoria, por exemplo, de todas as, em geral, as pequenas e médias empresas é somente de 7 a 15% aqui no Brasil que vão em busca desses profissionais, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é 60%. Quantas fecham em 10 anos? Pequenas e médias. Mortalidade alta. E quantas delas fecham em 10 anos? Quantas empresas? Metade. Por quê? Porque não tem Nem 10, na verdade, é 5 anos ali, né? Que é não, eu joguei 10 para ficar uma. porque se a empresa sobreviver a 10 anos, dificilmente ela fecha, se ela sobreviver a 10 anos. Por isso que eu joguei o 10 anos. Mas tem um número importante que, por exemplo, quando você escala já para médias e grandes, aqui no Brasil é até 30% que tem ali um profissional, um time, enfim, um escritório de consultoria de qualquer natureza. Nos Estados Unidos é 80%. Então a gente vê a maturação dessas empresas, quando a gente olha Estados Unidos e Brasil, né, a gente pega como referência aqui, a gente vê que esses profissionais, quando começam a elaborar um trabalho lá dentro, dá sustentabilidade. E a gente vê a maturidade do empresário. Sim. Eu não conheço aquilo. Eu preciso de alguém que conheça. Claro. Eu estava vendo um estudo que nos Estados Unidos as empresas já nascem com advogado e contador junto. A empresa é pequenininha ali, ela já nasce na estrutura dela administrativa, ela já tem um advogado e administrador junto. Mas olha só, quando a gente fala de processos, performance, pessoas e propósito, né? É o PPP. O AP. Vamos dizer o seguinte, e olha como é importante falar de contabilidade, direito, resultado, pessoas e números. Como essa lei, ela pega tudo. Depois você dá uma googada aí, digita lá, lei, preço psicologicamente seguros, você vai ver lá o cuidado do bem-estar emocional, amparo, acompanhamento, canal de denúncia, nutrição adequada, refeitório, parte de exercício, plano de saúde, dados divulgados, procedimentos implantados. Então, que eu falei, as empresas que têm uma ISO fica muito mais fácil de atender. Não é frescura, Leon. E assim, Paulo, para olhar a contabilidade oculta, você olha nos olhos das pessoas. Né? Você vai contabilizar a rescisão da pessoa lá, que são 20%, 30% de todo o custo. Porque quanto custa os outros 70% que não é contabilizado, que não está ali sendo pago, na quebra de cultura, baixo engajamento, você não consegue montar a equipe, a fama da empresa vai lá para não sei onde. Estoura fluxo de caixa. E aqui na região tem assim, nossa, se não der certo, você vai trabalhar em tal empresa, né? Como se tu trabalha é digno, pessoal, trabalho digno o homem. Então, olha para essa lei. Se você não tem uma equipe grande, contrata uma empresa especializada.
considere os riscos psicossociais, se você é obrigado, tá? Mas considere, já que é uma obrigação, Não dá pra negar isso. não dá para negar. Não dá pra negar. Usa a seu favor. E o pessoal, isso é burocracia. Não, você é burocrata se você cria um sistema que vai jogar contra você. Deixa eu mencionar um comentário aqui, Maurício, termina a tua linha de raciocínio, mas a Fátima comentou um negócio legal aqui pra gente pensar. Porque se você tem uma norma que ela, tirando o requisito legal, que é obrigatório, você implementa tudo o que você quiser, se tá ruim é porque você escreveu que tá ruim, muda, roda o PDCA. E por último aqui, doutor, para abrir, aí vamos lá, marca empregadora, credibilidade, custo oculto. E você vai parar e vai dizer, poxa vida, muito empresário rico de empresa pobre. O cara compra uma máquina valendo milhões. Não sabe nem como compra. É a mesma coisa, você dá uma Ferrari na mão A melhor do... forma de comprar. Vai bater. Vai bater, você dá uma Ferrari na mão do Rubinho, vai ser campeão? Não vai, tanto é que não foi. Ô, louco. Tô brincando. Eu não vou ser, mas ele pode ser. Mas assim, Tô brincando, então, brincadeira. para abrir, doutor Paulo, é justamente isso. Olha, não existe empresa perfeita, nenhuma empresa faz alguém mais feliz. Então, felicidade no trabalho, eu também olho com olhos diferentes, para não banalizar. Nenhuma empresa faz ninguém mais feliz. A empresa te dá condições, segurança psicológica, gestão de riscos psicossociais, para você se sentir mais seguro, valorizar o que se tem, não ligar mecanismos de defesa, de ataque, defesa e fuga, liga a teoria da conspiração, você está entendendo? Sim. Entendeu? Então nossa mente cria o que nós mais tememos, né? Sim. Então aí existe a felicidade, porque a felicidade é subjetiva. O que te faz feliz, não me faz. Perfeito. Então nenhuma empresa faz uma feliz. Ela tem práticas de gestão que dão bem-estar, segurança psicológica. Aí se fala em felicidade. Deixa eu falar, porque a Fatinha tá... Fátima, obrigado, viu? Teus comentários sensacionais. Eu vou ter que interromper o Maurício, porque assim, a Fatinha tá 10, cara. Olha lá. Fátima Prado, do nosso grupo do BNI. Fátima, obrigado pelo prestígio aí. Os comentários dela aqui pra gente passar pra vocês aí, gente. Pra vocês, pra jogar na conversa. É desse jeito que a gente gosta, pessoal. Comenta aí que a gente vai jogar o comentário de vocês na conversa. Aqui é real, né? Aqui é real, não. E assim, quem não tiver conseguindo assistir agora, manda pros amigos, vai ficar gravado no YouTube, pode assistir depois. Curtam o canal, sigam, aperte o sininho, sempre quis falar isso. Né? Se inscreva no canal, aperte o sininho, sempre quis falar isso. Vamos lá. Fátima, diz lá, ainda temos que avançar muito no entendimento em nosso país do quanto é importante investir em gestão. Ela mencionou outro ponto que o Maurício mencionou aqui na live. Maurício, que soco no estômago, muito empresário rico com empresa pobre. Realidade nua e crua. Fatinha, ó. Parabéns, Fátima. Muito bom. Mas é verdade, é o lucro a qualquer custo. Que eu falei, você investe imediatismo. Cara, Isso não existe. aí você vai dizer que o funcionário descomprometido, desculpa a expressão vagabundo, que eu escuto nas consultorias. Graças a Deus a Tamarana é uma empresa atemporal fora da curva, né? É uma inspiração, por isso eu sou muito feliz trabalhando lá. Porque ela me dá condições de bem-estar, percebe? Os valores são alinhados. Mas infelizmente eu falo, empresas como a Tamarana são 5, 10%. E olhe lá. E olha lá, mas são as 5, 10% que são disruptivas, inovadoras, todo mundo quer trabalhar. Você está entendendo? E as outras 90, 85, pessoal, não é pagar para ver que não é brincadeira, gestão é coisa séria. Mas no primeiro momento vão te chamar de louco. Mas quando der certo, vão bater palma e vão te seguir. Perfeito. Aonde você vai estar nessa fila do pão? Você vai ser o primeiro que todo mundo vai lembrar, ou mais um que fez para sobreviver? Eu trago como exemplo a nossa live aqui. Quando a gente criou essa live aqui, todo mundo olhava pra cara de vocês e falava assim, mas ninguém vai assistir isso aí. Não falaram algumas vezes Mas pra nós pessoal, disso? falando Estamos com juntos vocês, aqui, tem um monte de gente assistindo, estamos com um cara aqui que é sensacional. vai Por ficar isso, gravado, né? Vai ficar gravado. Tem conteúdos que são qualitativos. É melhor que 4, 5 pessoas que têm o conhecimento e capacidade de implementar e gerir assistam, do que um monte de gente que não sabe a diferença de alhos e bugalhos. Então, e assim, vai ficar gravado para todo mundo que quiser assistir. Nós estamos tendo uma aula. Até porque não está monetizando e não é interesse. Né? Não, Interesse interesse não. nenhum. Então ele não quer quantidade. A gente está aqui para socializar a qualidade de conteúdo para que impacte e se ajudar uma empresa, já valeu. Sim.
O Maurício, esse exemplo hoje que você trouxe aqui, eu vim da área de telecomunicações, de call center, passei por 2 ISOs, implementação mesmo de 2 ISOs, e na última empresa, eles implantaram um setor chamado clima e gestão, certo? Onde dentro desse departamento eram tratados com psicólogos, tá? Com psicólogos graduados, realmente com base para poder atender, faziam atendimentos especializados para pessoas justamente quando iniciava e quando o funcionário ia começar a ter algum tipo de problema, seja físico, emocional, psicológico, a empresa vinha, ela tinha esse comportamento de identificar e aonde apareciam os primeiros sinais de um funcionário que estava saindo ali dentro de um formato que não era adequado para a empresa naquele momento. Produtividade é o primeiro, né? Primeiro a produtividade, um absenteísmo alto, alta demanda de atestados. A partir do momento, qualquer empresário, qual a atitude que ele tomaria ao identificar essa situação em funcionário? Corte. Né? Demissão. Mas, com o passar do tempo e várias análises acontecendo, esse departamento começou a trazer esse funcionário ali para dentro e começar a tratar, claro, com muito sigilo, porque... Além do LGPD, a questão da dignidade humana. Claro, claro. E o tratamento era individualizado. E ali dentro, esse departamento começou a tratar essas pessoas de uma forma diferente e entender o lado delas, porque imagina, você está na correria do dia a dia, senta, começa a atender 6h20, às vezes passa 8 horas ali atendendo e ninguém às vezes para perguntar como que aquela pessoa está, certo? E esse departamento começou a fazer esse trabalho, isso foi implantado dentro da ISO, certo? Como um departamento que tinha essa prioridade em ajudar o funcionário e, cara, incrível. Redução de pelo menos 30% em absenteísmo. Os números conversam com a gente. Conversam, aquilo é os 4P, né? E também o nível de turnover, que girava na faixa de 7% a 8%, isso caiu ele para 6%, 5,5%. Então, o investimento que a princípio o empresariado considera como um absurdo, isso aos poucos, a longo prazo, se paga. E não só se paga. Imagine uma cultura onde você se encontra que, quando você tiver um problema que você vai ficar acuado e não vai conseguir resolver, imagine só, uma empresa trazendo você para discutir esse problema e te ajudar. Cara, e olha só que é difícil, né? É difícil, mas é viável, é importante, é necessário e vale a pena. Tem um psicólogo que trabalha chamado Christophe Dejours, ele chama Espaço da Fala. Né? Um espaço que você pode ter um profissional para te acolher. É bacana a empresa ter esse tipo de departamento de setor, mas não restrito apenas a ele, né? Porque precisa ter a sensibilização das lideranças, por exemplo. Senão a gente vai achar que qualidade, o departamento de qualidade, assim como contabilidade é só... Não. Você tem um departamento especialista técnico para te orientar a fazer certo. Sim. Mas se a contabilidade vai fazer toda a contabilidade na empresa, ela vai quebrar, porque o cara que está vendendo mete certo e errado. É a mesma coisa, desenvolvimento de liderança, saúde emocional. Risco trabalhista não é departamento jurídico ou departamento pessoal da RH, é do líder. Entendeu? Senão a gente volta lá na década de 70. moral a gente não tem como controlar, quem tem que controlar é a liderança lá embaixo. Exato. Então, você tocou num ponto muito bacana, que quando você tem um departamento desse estruturado, que ajuda a monitorar, mas também dá insights para desenvolver, para treinar, a coisa vai fluir. E eu trago outro exemplo. Quando nós falamos de animosidades, você falou o seguinte, reduziu de 7 para 5. Cara, não é quantitativamente, é qualitativo. Parou para pensar quantas pessoas estavam sofrendo lá dentro com isso? E outro, boleto chega todo mês. E a pessoa fica naquela cruza espada em trabalhar e sofrer, mas pagar, ou sair, ser demitido e não ter dinheiro para comer. Aí sim vira sofrimento. Mas quando você olha para uma instituição que tem um procedimento implementado, que você tem indicadores, processos, dá segurança para todo mundo. Porque todo mundo sabe como a banda toca. O problema é que aquela empresa, seja familiar ou não, que você não sabe procedimento, não sabe como a empresa... E é um risco psicossocial. Sim. A ausência de instruções de trabalho, a ausência de procedimentos, que quando o dono da van, né? Quando o dono dorme de calça jeans no sofá, vai ser um caos. Né? Ou quando o time perde. Cara, isso dá uma insegurança, porque dentro da empresa você cria facções. Sim. Aí eles olham. Então, Um contra o outro. um contra o outro. Então, assim, quando eu faço coisa errada, eu vou no Leon,
quer mais coração. Ó, desculpa, deu um prejuízo de 1 milhão. Mas quando eu quero ganhar aumento, eu vou lá no Paulo Brito. Eu falo, Paulo, aqui eu tô performando 500%, cara. Faca na caveira dá aumento. Aí você cria papel de pai e mãe, aquele negócio assim, posso dormir na casa do meu primo? Se teu pai deixar, não vai. Aí o pai, ele vai pra mãe, vai pro pai, se tua mãe deixar, vai. Sabe? Então, é risco psicossocial. Então, se você não tem uma empresa grande para ter um departamento, que você tenha profissionais para isso. Tem consultorias para isso. Não, faz um diagnóstico, daqui a pouco você está achando que o problema é A e B. Falando em diagnóstico, Constelar RH. Tem eu e a Ana, uma parceira nossa, vai Constelar RH. Vai ter um momento merchan? Vamos focar no conteúdo que é agregar para você. Então, assim... Nos minutos finais tem um momento merchan, tem um momento natal do pessoal. Entendi. Então, assim, pessoal, olha a lei psicologicamente seguras, olha para o teu PGR, verifica o que tu faz, o que tu não faz, cria um plano de ação para melhorar. E não vai ser precisar investir milhões no primeiro momento. É a revolução do pouquinho. A distância entre a semente e a flor chama tempo. O adubo é a constância. Né? Chama teus funcionários, faz uma pesquisa de clima, mas não engaveta não, porque eu já vi pesquisa que o cara pedia lá 20 perguntas, a 15ª é: como você avalia o líder do setor tal? Os caras arrebentavam na resposta, quando chegava o resultado, o dono tirava aquela pergunta porque era do amigo dele, né? Aí pergunta devolutiva, pergunta 13, 14, 16. Cara, expectativa vira necessidade. Necessidade não suprimida, suprida vira frustração, alienação, depressão, demissão. É igual quando a empresa vai contratar uma equipe de gestão para fazer cargos e salários e nunca sai do projeto, né? Por isso tem várias empresas. Maurício, minha opinião como profissional, eu crio uma política de avaliação de desempenho com faixas salariais, mas chega um momento que vai acabar, pronto, acabou. Porque entra no custo fixo. Claro. Eu sou a favor de uma avaliação de desempenho e uma participação nos lucros, resultados, gorda. Mas, pelo amor de Deus, uma empresa que eu passei há muito tempo atrás, prometeu-se isso ao grupo de gerentes. Quando viu que estava batendo o resultado, a diretoria tirou o nosso acesso da contabilidade, fez umas manobras contábeis que legalmente são possíveis, mas moralmente não eram adequadas. De um dia para o outro não bateu o resultado. Resultado, 2 anos depois, quebrou. Eu sei qual que é, mas eu vou ficar quietinho. Então, o que acontece? São exemplos. Só prometo que posso cumprir. Maurício, quer implementar um plano de saúde? Faça avaliação. Super bacana. Mas avalie o equilíbrio. Daqui a pouco implementa o convênio para descontar em folha e aos pouquinhos a empresa vai garantindo um pagamento de parte daquilo. Porque se você implementar um mês, daqui 3 meses tirar, vai ter um pai com um filho que está no meio de um tratamento de saúde, aí você está dando um tiro de 12, um tiro de 12 na cabeça. Na cabeça, O que vai acontecer? Você vai complicar a vida do pai ou da mãe. Você vai achar um outro emprego que pague R$500 a mais do que você está oferecendo e você vai perder. Paulo, desculpa. Aquele funcionário que pede para sair, demissão, e o patrão, o líder, o gestor fala: não, peraí, vamos conversar. Quanto você vai ganhar lá? Na minha opinião, é a pior ofensa. Você tem que dizer que ama quando tá junto. Sabe? Dá as regras claras, ó. Você vai entrar, faixa salarial durante 4 anos, você vai chegar aqui é o limite. Mas fora isso, que salário é o terceiro, a empresa vai ter um monte de benefício, de reciprocidade, de abatimento de imposto, selo real, entendeu? Ela vai ter uma inteligência de gestão, entendeu? Para manter aquela pessoa muito além do salário. Exato. Por exemplo, uma mãe, daqui a pouco, tem um salário um quartil acima, ela fica, se ela tiver disponibilidade, ter dias a mais com a família, amparar um filho doente. Então não vem dizer que salário vai manter. Uma vez eu vi de um cara que motivação de pobre é dinheiro. Numa empresa, outra empresa que eu trabalhei. Eu sentei com ele, vamos ver quanto você ganha? Ele não tinha colocado quanto ele ganhava no papel. Ele estaria trocando para ganhar menos. Tipo assim, vamos lá, 2.000, mas ele ganhava isso. Na outra empresa ele ia ganhar 2.500. Só que sem nada. Sem nada. Aí tá aqui, ó, você tem um plano de saúde para você e toda a família. Você tem um vale alimentação, tem um vale refeição, tinha os 8. Vai transporte ali, ok.
mas tu tem lá, a empresa dá 10 dias quando nasce um filho, Participação em lucro. tinha participação dos lucros. É até um olhar. Daí o cara olhou assim, eu fiz um razonete, sabe? Aham. Um Tzinho. Uhum. Fiz um pequeno razonete pra Ah, ele. Maurício, não vamos muito longe. Ele ficou sem pedir aumento. Você vai se recordar, é um evento cômico, é um evento engraçado, mas é uma história real que a gente deu uma aula de empresarial para o funcionário da chácara do meu sogro, você lembra? Que ele queria sair para um lugar para trabalhar, queria trabalhar por menos. Trabalhar mais, ganhar menos. Trabalhar mais ganha menos, ele deu uma conta para ele, isso é real. Aí eu falei assim, eu não entendi qual que é a tua análise. Nem eu. Aí, tanto é que eu nunca te passei esse feedback, ele tá trabalhando até hoje lá na chácara do sogro. Não, mas ele por quê? É aquele negócio assim, vem trabalhar comigo, você ganha 2 registrados e eu te pago 3 sem registro. Uhum. Que burrice. É. Não tem FGTS, não tem garantia securitária, nada. Defesa, Então, pessoal, quando a gente fala de risco psicossocial, tudo isso faz parte. Uma orientação clara, por meio de regimento, norma, procedimento, um canal de denúncia, até ter a CIPA-A, né, que em 2022 mudou a lei, inclusive pode ajudar com isso. E a gente falando de redução de jornada, né, Leão? Tem empresas que acima de 200 funcionários não sabem, mas elas são obrigadas a ter uma segunda comissão interna de funcionários. Nem isso tem. É A verdade. maioria é só uma só. É uma CIP e acabou. E é obrigado. Você está entendendo? Então, pessoal, a você que está assistindo, não é meter o pé na jaca, não. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas dê o primeiro passo, faz um diagnóstico. O que você não está fazendo? Olha teus erros de processo, tua rotatividade, teu absenteísmo, tua falha, tua perda de cliente, Faz um PPTzinho pra ver lá. tua reclamação fazer trabalhista, ata. acidente de trabalho, Sim. entendeu? Porque depois da pandemia surgiu um termo interessante para nós consultores e profissionais. Antigamente a gente demitia um funcionário, né? Ah, não deu certo, demito. Hoje, empresas demitem clientes. Eu não quero mais te atender. Claro. Eu não vou fornecer mais para você. Porque o teu produto, o teu perfil, o teu posicionamento vai contra os meus valores. E eu não quero alinhar minha marca a uma marca assediadora, Perfeito. agressora, Exatamente. poluidora. Eu acho que o vídeo do Instagram caiu. Só pra tá passando pra vocês. Mas- Já estamos finalizando. Então a lei Só pra tá das empresas patologicamente seguras, ela colocou o que já existe de boas práticas para empresas que concorrem em coisa pública, como licitação. Vai ser um requisito. Vai. E a empresa privada, volta a falar, qual o teu número, em termos de resultado, em termos de rotatividade, em termos de prejuízo, em termos de ações trabalhistas, em termos de acidente, em termos de número de vagas não fechadas. E o quanto você pode evitar. O problema não é, Maurício, vou puxando um pouco a sardinha do meu lado. O problema não é o número de ações trabalhistas que você tem, é como você pode evitar que elas aconteçam. É esse que é o X da Ainda questão. veio 2 anos, né, depois que o cara saiu. Entendeu? Se você faz um cronograma certinho, se você faz um planejamento preventivo trabalhista correto, eu não vou ter trabalhista, você está falando para mim que eu não vou ter trabalhista? Não, estou falando isso. Estou falando que o teu risco de 100% ele cai para 30%, cai para 20%. E esses 30 ainda aumenta a chance também de você ter êxito. Ter êxito. Você diminui a quantidade De ação provável e a e chance aumenta a chance de êxito. de êxito de vitória na ação trabalhista. Eu dei um exemplo aqui. Fizemos um plano preventivo trabalhista numa empresa, na contratação de uma empresa de engenharia para fazer uma obra dentro da empresa. Fizemos um plano preventivo certinho, contrato, documentação, tal. Morreu o funcionário lá, caiu o teto. A família entrou com ação na justiça contra quem? Contra a empresa que era dona da obra, que era a minha contratada, e contra as 2 terceirizadas que estavam fazendo a obra. Quem que foi condenado? As 2 terceirizadas. A empresa que eu trabalho, não. Por que a empresa que eu faço serviço? Porque eu sou gênio? Não, porque nós fizemos trabalho direito. Fizemos um negócio bem feito. Fizemos um planejamento para aquilo ali, já sabendo de um risco que poderia acontecer. Eu adivinhei que aconteceu um acidente? Não. Só que eu fiz um plano para evitar que a empresa fosse responsabilizada por isso. Perfeito. Bom, pessoal, então nós tivemos aqui a presença ilustre. Eu vou fazer excelentíssima aqui. uma coisa aqui que eu faço em toda reunião lá do BNI, vou fazer de novo e vou puxar junto com o Paulo e com o Paulo. Cara, além da aula, a gratidão enorme.
o teu nome, eu gostaria de deixar claro, foi unanimidade. Nós conversamos na última live, terminamos a live, quem nós vamos chamar, Maurício? Primeiro nome que veio, porque o nosso intuito também, para quem é de fora do BNI, é quando criar a live, é pegar membros do nosso grupo BNI e trazer para debater com nós assuntos da área empresarial. E assim, do grupo lá, todo mundo tem o seu know-how, mas um know-how amplo igual o seu ali é o know-how mais amplo do nosso grupo hoje, é você, e a gente tem que ser sincero. E tem que bater palma no teu currículo ali, eu falei metade dele, tá? Pessoal, metade! O papel aceita tudo, pessoal. Metade! Tem que ter uma forma, metade! Então, assim, gratidão eterna aí por você, e assim, não é só essa que você vai vir não, tá? Essa é a primeira. Primeiro, as outras nós vamos continuar com esse projeto em 2025, se Deus quiser. Gestão 360 não vai morrer, vai continuar em 2025. Pelo menos a gente garante uma live por mês. Nós vamos tentar fazer mais de uma, mas pelo menos uma por mês. Uma por mês a gente está conseguindo, né? Não em Paulo. A gente está conseguindo manter, então uma por mês vai ter. A ideia desde o princípio era fazer quinzenal. Só que as agendas não conseguiu bater de fazer quinzenal. A ideia era sempre fazer quinzenal. Mas uma por mês está garantido. O ano que vem, convidados. Se a gente for fazer quinzenal, a gente pretende fazer uma com convidado e uma sem. Uma nós três e uma com convidado. Porque nós três também temos inúmeros know-hows aí para apresentar de outros assuntos. A gente vai ter que repetir um assunto, cara, a última live, muitas pessoas que assistiram a live, porque a gente não estava fazendo por YouTube ainda, então no Instagram não grava. Gente me ligando, cara, eu tive que sair no meio da live, mas a live estava muito boa, e eu quero, onde eu assisto? Falei, assiste de novo quando a gente fazer. E o after? E o pós? E o pós? Depois, a live, né, depois que a gente terminou e colocou, ela foi muito assistida, muito mesmo. Isso que nem tá no integral. Exato. Porque o Instagram ele pega só um. E a live, ela foi, na verdade, esse grupo de bate-papo, de know-how, né, de todos esses profissionais aqui, vem justamente para ajudar você, empresário, ou você que está abrindo uma empresa, você quer saber mais como conduzir o seu negócio. Aqui é um canal de conhecimento, né? Aqui é um canal de conscientização. Hoje, com a participação do Maurício, foi sensacional, fantástico a sua abordagem que você traz, a experiência e o realismo que você transmite para o telespectador, para quem está nos acompanhando aqui. E para finalizar, a gente não esqueceu, tá? Agora você pode falar um pouquinho. Oi, Pelé! Antes do teu merchan, a Fátima tá sensacional. Ela mandou mais uma mensagem aqui. Fátima, o que o Maurício falou é realidade. Se pelo menos uma pessoa aproveitou essa live nossa, nós quatro aqui já saímos extremamente felizes, sabe? Ninguém tá monetizando aqui, ninguém tá monetizando. Eu vou agradecer o meu irmão também aqui, ó, que tá assistindo a live, advogado, um dos melhores tributaristas que eu conheço. Meu irmão Vinícius Monteiro, que também vem elogiando a nossa live aqui. E a Fátima disse isso aqui para nós, aqui para levantar o nosso ego um pouquinho, né, pessoal? Porque a gente faz isso aqui para vocês, não é para nós. A gente tem conhecimento. O nosso conhecimento a gente tem. A gente está aqui para dividir com vocês. Quem quiser assistir e buscar mais conhecimento, está à disposição. Então, Fátima, muito obrigado. Ela diz o seguinte: live maravilhosa, pessoal. Assuntos tão sérios e tantas provações ao pensar com essa leveza. Obrigado e parabéns. Obrigado, Fátima. Obrigado mesmo, Fátima. E assim, a nossa ideia da live aqui é isso. É tratar assunto sério com leveza. Não vamos ter momento da risada, não vamos ter momento de brincar. De cair as coisas. De cair as coisas no meio da live. O papo tá aí, tá nervoso. De cair a câmera da live do Instagram, e do meio da live a gente tem que arrumar, isso é normal. Faz parte. Ao vivo, bicho. Ao vivo. E agora, Maurício, o seu merchan. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer, pessoal. Convidado aí pelo Paulo Brita, Paulo Monteiro e o Leon. Que nem falando, a intenção aqui não é esgotar, mas é sensibilizar, né? Para que você busque. Então, busque lá a lei das empresas psicologicamente seguras, busque a questão do PGR e faça essa pergunta: mas por que a minha empresa não vai para frente? Sabe? E comece pouquinho, comece pequenininho, peça um consultor que você conheça e, se precisar,
tanto eu quanto a Ana Luca, como eu sou head de uma empresa, eu não tenho total disponibilidade, então eu ajudo em termos de processos, algum treinamento mais à noite, final de semana, mas a Ana está à disposição, a Ana Luca, no Constelar RH. Então, Constela RH, né? Acesse o Face, o Insta. O Instagram é Constela RH. Constela RH, isso, tá? E nós estamos lá para colaborar, para ajudar, para agregar, né? Afinal, 1 mais 1 é igual a 11, né? Então, Maurício, ajuda nós aí. Pede para o pessoal curtir e seguir. Curta, clique no sininho aqui, siga Gestão 360. Siga Gestão 360 no YouTube e Consultoria e Gestão 360 no Instagram. Exatamente. Tá, pessoal? Segue lá a gente a partir do ano que vem, que esse ano a gente começou as lives no final do ano, mas a partir do ano que vem a gente vai colocar conteúdos além das lives, né, Leon e Paulo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai ter conteúdos, vídeos pequenos, shorts, para estar passando para vocês. Esse é um projeto embrionário, a gente está vai desenvolvendo e evoluindo. Paulo, fala no meu querido. Vou falar só um pouquinho, então, assim, se você empresário não sabe como enxergar isso, o start, como que eu faço para enxergar isso dentro da minha empresa? Que tipo de controle, que tipo de pesquisa que é feita? A gente pode te ajudar. O Leon, eu não sei, mas nós temos aqui no escritório, na Revopone Contabilidade, consultoria, um modelinho de radar, onde nós fazemos 10, 15 perguntas, coisa de 30 minutos, nem isso. E ali sai aonde a sua empresa está com maior dificuldade, em percentuais, coisa bem simples, que já vai te dar, opa, eu preciso estratégia. A minha parte de RH está ruim, eu preciso de RH. Estou com muito processo trabalhista, está me comendo dinheiro, o que está acontecendo? Ó, doutor Paulo, então a gente consegue mostrar para você onde você inicialmente vai... Deficiências, né? Onde você vai buscar o primeiro auxílio. E é tão importante você ter esse caminho mostrado para você dos auxílios, de onde você buscar, e faz toda a diferença. Porque é aí que nasce o seu entendimento, a abertura da sua mente, para que você possa ter uma empresa saudável, para que as pessoas sejam realizadas dentro da sua empresa, para que elas sejam, não digo assim, tão felizes, mas para que elas tenham a vontade de trabalhar na sua empresa, que realmente a sua empresa seja diferente no mercado. Eu acho que isso a gente consegue aqui mostrar para você, empresário, com uma facilidade e com uma rapidez bem grande. Isso a gente consegue fazer. Mais uma vez agradecer a Revopone Contabilidade que nos cede essa sala aqui para a gente fazer essas lives, na pessoa do Rogério e da Rosana. Agradecer demais, porque a gente tem um local para fazer as lives. O nosso projeto inicial era fazer a live cada um na sua casa, e graças ao Rogério que nos concede a sala, a gente está fazendo aqui no local apropriado. Cada dia melhorando um pouquinho, não cai celular um dia, não cai no outro, mas as coisas vão melhorando e evoluindo. Barulhos externos, até porque nós estamos num prédio, e os barulhos... Mas vai evoluindo, tá, pessoal? Um abraço a todos. Da minha parte aqui, já desejo um Feliz Natal a todos, uma virada do ano sensacional, porque essa é a última live do ano. A gente não vai fazer mais live esse ano, então Feliz Natal a todos. Deus abençoe, que o Papai do Céu toque o coração de cada um aí, que seja uma virada de ano e um Natal sensacional para todo mundo, tá bom? Quer passar a mensagem final? Agradeço, obrigado e que Deus nos abençoe, tanto nesse Natal quanto no Ano Novo. Amém, gente. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal.